relevantes do momento. E é o caso desse assunto que a gente vai falar agora, que a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Leite. Se você quiser mandar o seu e-mail pra gente, fique à vontade. Se você quiser se indignar junto com a gente, colocar o seu comentário, escreva aqui no revistadacidade@tvgazeta.com.br, porque ele já tá aqui com a gente hoje. Bom dia. Bom dia, Regiane. Tudo bem? Eu tô sempre bem. A gente está, né? Nós estamos. O que não tá bem? Sim. Essa história que cada vez, quanto mais mexe, aquela história que eu não posso falar aqui neste horário, mas quanto mais mexe, mais fede, né? É verdade. Aquilo, loucura isso. Cada vez que você se movimenta um pouquinho, Sai na verdade, mais. isso é que nem uma areia movediça, né? Você não pode se movimentar, tem que ficar afundando aos pouquinhos para poder ter uma sobrevida. Né? E eu acho que é isso que está acontecendo, né? Vamos falar dessa história do IPTU, que também entrou na jogada, e como já não bastasse a revolta popular, né, que está acontecendo em torno do aumento do IPTU, agora ele entra nesse escândalo, né, nessa história escandalosa de desvio de dinheiro, quer dizer que estão querendo aumentar nosso imposto para a gente pagar mais, para ter mais para roubar, é isso? Eu diria que não é só o IPTU, né? Não é só o ISS, são outras coisas, inclusive saiu até os caminhos da corrupção na cidade. Aí começa... Eu vou até ler aqui, sem fila, a empresa pode se deparar com o seguinte esquema: pagar propina para ter aval para construir acima de 2.000 metros quadrados e o preço para não passar dias na frente do balcão. Então já começa quem quer construir. É o famoso fura-fila, botaram um fura-fila aqui. Exato, esse é o verdadeiro fura-fila, bem lembrado, né? Porque até hoje nós não conhecemos o fura-fila, esse é o fura-fila, ou seja, vai lá, paga para poder construir. Então já começa o esquema na saída, na aprovação da planta já começa o esquema da corrupção. Depois vai durante a fiscalização, ou seja, durante a construção. Aí você tem o ISS, ou seja, na hora de você buscar o habite-se, também tem que pagar a propina, tem que pagar o pedágio, o famoso pedágio para obter o habite-se, que o habite-se, na verdade, é a liberação do imóvel. Tá. Parte do pressuposto que o imóvel esteja completamente liberado, com todos os impostos pagos, né? Todos os impostos pagos, e aí agora você tem o IPTU também, porque na hora do lançamento do IPTU, quem lança são os auditores, são os fiscais, fazem o lançamento, né, para poder adequar a metragem quadrada, aquela coisa toda. Então tem aquele jeitinho que também para poder ter o IPTU o nosso IPTU já não é lá aquelas coisas, ou seja, já não é tão barato assim, né? Então eles acabam fazendo com que o IPTU fique bem mais barato, até para poder se utilizar desse benefício. Mas aí vem o quê? Vem a questão do auditor, entra em prática, né? Corrupção, e acaba recebendo. E aí as pessoas, e também não se livra da corrupção quem pretende fazer, por exemplo, uma pequena obra. Também tem que passar pelos fiscais para poder receber a propina, né? Aí, obras menores. Aquela questão da irresponsabilidade dos materiais, aquela coisa que a gente comentou na semana passada, que pode até acabar em desabamento, como aconteceu e está sendo citado nessa reportagem aqui também, né? Mas esse é o problema. Quando você desvia dinheiro público, ou seja, outras fiscalizações deixam de ser feitas, né? Outras tragédias, elas estão aí. Eu acho que o Brasil tem muita sorte. Eu acho que o Brasil tem muita sorte de não ter... pelo tanto que... Pela quantidade, pela quantidade de dinheiro que é desviado, eu acho que o Brasil tem muita sorte nessa questão de tragédias. Porque no fundo, acaba não acontecendo tragédias. Não só pelo tanto de dinheiro que é desviado, mas pela falta de fiscalização nas coisas realmente importantes. Pelo tão pouco que é fiscalizado, por exemplo, como a gente está vendo aqui, acontece pouca tragédia perto do que poderia acontecer. Eu também acho. Tanto é que esse incêndio que aconteceu, ou seja, falta de fiscalização da prefeitura para poder verificar. Fazia uma semana que uma academia tinha inaugurado, ou seja, foi destruída. Ninguém sabe de onde iniciou efetivamente. Falaram que foi um apartamento, mas não sabemos bem a história, porque você sabe como é que funciona nesse país, né? O abafa, né? Vão abafar, que é para, na verdade, não render lá na frente. Então nós não sabemos bem. Hoje não dá para confiar em ninguém. Não dá para confiar na polícia, a polícia é ineficiente, não dá para confiar no Ministério Público, não dá para confiar na Justiça, não dá para confiar em ninguém. Ou seja, do assessorista do Poder Judiciário até a Suprema Corte, obviamente não dá para confiar em ninguém. E aí, com relação a esse caminho da corrupção na cidade, sobra até a questão dos camelôs. Nem camelôs escapam da ação dos fiscais. Rede de corrupção descoberta em 1998, quando
fiscais cobravam propina para liberar alvarás, pequenos comércios e camelôs podem ter voltado. Ou seja, lembra aqueles vereadores que foram Vicente, aquele povo todo que foram todos presos, cumpriram pena, porque na verdade, ou seja, isso em 1998, por isso que eu disse outro dia, a coisa não começou ontem, nem o ano passado, nem o ano retrasado, isso começou há décadas. Não, décadas, a gente pode trazer até mais longe. Na verdade, isso aqui é que agora está oficializado. Na verdade, as pessoas recebem para fazer isso e recebem do governo, recebem da gente. A gente que paga o salário deles para eles fazerem isso. Só que quem fazia isso aqui antes era máfia. Se a gente for ver um tempo atrás, a gente resgatar na história, quem cobrava dinheiro para ter proteção policial, para conseguir montar comércio no bairro, quem fazia isso um tempo atrás, a gente pegar a história, era mafioso. É o verdadeiro sindicato do crime, né? Lógico. Porque agora você vai perceber que também tem sindicato envolvido na história. Segundo a apuração do próprio Ministério Público, já tem um sindicato que atua, ou pelo menos tem interesse, ou deveria defender os interesses das construtoras. E me parece que, na verdade, ela defende mesmo, né? Ou seja, segundo informações do próprio Ministério Público, eles, na verdade, eles tinham sido convocados pelo Ministério, o Secov, tinha sido convocado pelo Ministério Público para ajudar nas investigações e, segundo informações, o Secov passava informações para a gangue toda, ou seja, para esse sindicato dos criminosos auditores, né, dizendo quais eram os movimentos que o Ministério Público vinha fazendo. O Ministério Público chegou para poder tentar debelar esse sindicato do crime, chegou a alugar uma sala ao lado do quartel-general, né, dos auditores, fazendo escuta, e não escuta telefônica, mas colocando gravadores para gravar conversa, né, na sala ao lado. E o Ministério Público alugou a sala ao lado para poder para poder se aproximar, para poder investigar, mas aí chegou só nessa meia dúzia de pessoas, ou seja, mas tem muita gente. Só para você ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo recebe, em média, aí, muitas denúncias diariamente, né? Nós temos informações que de 1º de janeiro a 31 de outubro, 265 acusações de corrupção a servidores foram relatadas ao órgão, né, que foi criado no atual governo. E aí nós vamos um pouquinho mais além. Agora tem o secretário do governo, da atual gestão, do Haddad, que é o Antônio Donato, também diretamente, né, envolvido, ligado a esses auditores. Foram, o tal de Ronilson tinha já prestado serviço para ele, esse Luiz Alexandre de Magalhães também tinha trabalhado na própria secretaria, tem um outro também que é o Eduardo Orly Barcelos, também trabalhou para o Antônio Donato, que é um vereador licenciado e que assumiu a secretaria, trabalha no mesmo andar que o prefeito Haddad. Então, por aí, e aí vem uma acusação de que o Donato teria recebido dinheiro desviado pela corrupção, através da gangue, para poder fazer campanha política. Então, por aí você começa a perceber que a coisa é mais embaixo. Nossa, o buraco é mais Ou seja, então não sobra, é o que eu estava comentando com você, aqui não sobra ninguém. Ou seja, não dá para você não sobra ninguém. Nós estamos diante de uma verdadeira quadrilha, um verdadeiro sindicato do crime que lidera esse país inteiro, né? Ou seja, pessoas que estão investidas na função pública, que recebem dinheiro do governo, recebem dinheiro dos impostos para prestar um serviço. Do nosso bolso, a gente está pagando. Não, e tem uma divisão, a divisão aqui ela é fantástica, eu até separei aqui, a divisão é o seguinte, 10%. Ah, é verdade, eu vi isso na pauta. Você viu essa na pauta? 30% então, ficava para eles, né? Enquanto você procura, dá um recadinho e volto já. Aí você comenta melhor e aprofunda um pouco mais nesse assunto, que realmente é sensacional. Vai lá então, fazer. Olha, é tanta coisa, daqui a pouco, doutor Eduardo.